E se você me acompanha na internet ou já leu alguns dos meus artigos, eu já expliquei que o ministro de confissão religiosa é um contribuinte individual e que a sua relação com a igreja não é de emprego. Olá pessoal, tudo bem? Professor Maurício das Neves. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que gera muitas dúvidas. Tem muita gente que nos consulta sobre isso e eu vejo que tem muitas pessoas que acabam fazendo essa rotina da forma errada. É sobre como fazer o pagamento do 13º salário para ministros do Evangelho e ainda enviar esses dados para o e-social. Eu vou explicar antes sobre essas diferenças. O 13º salário é um benefício concedido a todos os empregados que trabalham sob o regime da CLT. E se você me acompanha na internet ou já leu alguns dos meus artigos, eu já expliquei que o ministro de confissão religiosa é um contribuinte individual e que a sua relação com a igreja não é de emprego. Logo, a lei não obriga a igreja a pagar o 13º para o ministro. Põe uma vírgula aqui para você entender que também não a proíbe de efetuar esse pagamento. Isso não é ilegal, de forma que isso passa a ser uma liberalidade da igreja. Não existe nenhuma tributação sobre os pagamentos que a igreja efetua ao ministro. Entretanto, a prebenda pastoral é considerada uma renda tributável pelo imposto de renda. Assim, a igreja deve fazer a retenção do imposto de renda com base na tabela progressiva mensal, igualzinho faz com os demais funcionários. O que ocorre de diferente, presta atenção, é que para quem é funcionário seletista, existe uma 13ª competência, onde o imposto de renda é tributado exclusivamente na fonte, o que não existe para os contribuintes individuais, que pela sua própria natureza não têm direito ao 13º salário. Então, quando a igreja, por mera liberalidade, opta em pagar o 13º salário ao ministro, o que eu estou plenamente de acordo e acho muito justo, não tem a opção de classificar esse pagamento em uma 13ª competência. Então, a forma correta de se fazer isso é tributar na competência do pagamento, somando-se ao salário do mês. Assim, a mordida do leão vai ser vigorosa. A melhor forma de se fazer isso é pagar metade na competência novembro, somando-se ao salário do mês e tributando pelo imposto de renda e procedendo da mesma forma no mês de dezembro. É uma forma de amenizar essa mordida do leão. No vídeo a seguir eu mostro a vocês como fazer isso utilizando a nossa ferramenta SIGRH. Vamos ao vídeo. Vamos então mostrar para vocês como fazer o pagamento e as peculiaridades do pagamento do ministro de confissão religiosa em relação ao 13º. Como eu falei na parte teórica, o ministro, não que ele não tenha direito, mas a igreja não é obrigada a pagar para ele por lei, né? Não existe uma lei que determine, igual é a CLT, que determina que os funcionários que trabalham sob o regime da CLT tenham direito ao benefício da gratificação natalina ou o 13º salário. Eu, como eu falei para vocês, acho muito justo e eu impulsiono, digamos assim, quando me perguntam, quando me consultam, eu sou plenamente a favor de que seja feito o pagamento do 13º salário aos ministros. Só que existe uma diferença dos ministros para o pagamento dos ministros em relação ao pessoal seletista. Por quê? Porque o 13º salário, quando nós tratamos o imposto de renda, ele tem uma 13ª mensalidade que tributa de forma exclusiva o 13º salário para efeito de imposto de renda na fonte. E para os contribuintes individuais, que é o caso do ministro, não existe essa 13ª mensalidade. Então, o pagamento para eles é feito dentro da competência. Eu indico, eu ensino que deve ser pago
em duas parcelas, metade em novembro, metade em dezembro, justamente para diminuir aí a mordida do imposto de renda. Como é que a gente deve fazer isso? Eu estou com um banco de dados aqui que tem um ministro de confissão religiosa e tem um funcionário. Claro, para ter ministro precisa ser uma igreja, não é uma empresa comum, tá? Empresa comum não pode ter ministro, não funciona desse jeito. Então, no caso, é uma igreja que nós temos dois cadastros aqui, um ministro e um funcionário comum. Como que a gente paga o 13º para um funcionário seletista? A gente vai abrir um mês, deixa eu ver, só que eu acho que eu tenho que encerrar isso aqui, né? Toda vez que eu for abrir um, eu tenho que encerrar o outro. A gente vai abrir o mês que vai efetuar o pagamento, que pode ser de fevereiro a novembro, tá? Então eu vou abrir o mês de novembro aqui e vou falar que é 13º salário adiantamento, não é prolabore, tá? É o adiantamento do 13º, manda processar, me dá uma mensagem aqui porque eu já tenho, eu digo que sim, né? Ele gravou o registro. Aí nós vamos aqui em apontamentos planilha, eu vou ter a minha funcionária aqui, ó. Então, funcionário 1001, eu dou um insert aqui, né? O evento 1011, ele já traz para mim a quantidade de 12avos. Lembrando, pessoal, que 12avos é para o funcionário que trabalhou o ano inteiro, aquele que entrou até o dia 15 de janeiro. Quem entrou depois é proporcional. Lembrando que quem trabalhou mais de 15 dias tem um 12avos completo. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar 12avos, ele já traz de padrão, porque a pessoa trabalhou o ano inteiro, certo? Então, nós temos aqui, se você der F5, ele já faz o cálculo, né? Nessa parcela não desconta nada e a gente vai pagar metade para ele, ó, 567,15, metade do funcionário dessa, metade do salário dessa funcionária. O F5 é só para a gente calcular, para você ver. Você vai vir aqui em movimentação, geração da folha, a folha do mês 11, referente à primeira parcela do 13º, a gente tem até o dia 30 para pagar ela, tá? Mas como eu disse, esse adiantamento pode ser de fevereiro a novembro. A maioria paga em novembro. Se você quiser pagar antes, não tem problema. Mas o último dia para pagar é o dia 30 do 11. Então você vai pôr o dia 30 do 11 aqui, vai mandar gerar. Claro, ele vai me dar uma mensagem aqui de que o pastor não tem cadastro, o pastor não se paga assim, ok? O ministro, né? Pronto, tá fechado aqui, ó, a nossa folha. Então eu vou vir em novembro aqui e vou escolher primeira parcela, vou clicar em imprimir, veja que ele já traz a folha para mim, não tem nenhum desconto e sobre esse valor será efetuado o depósito do fundo de garantia. Tranquilo. Como eu faço isso para o ministro? Para o ministro, nós vamos encerrar essa folha aqui, que é a folha 11, primeira parcela do 13º salário. Vamos encerrar essa folha, vamos abrir uma folha normal do mês 11, como se fosse realmente folha ou prolabore, para a empresa prolabore, folha normal, e para a igreja aqui, folha comum, né? Tá falando que já existe, porque eu já tinha testado, né? Tá certo. Então nós vamos aqui em apontamentos planilha. Para esta funcionária, no mês 11, a gente vai pagar os 30 dias de salário do mês. Para o ministro, nós vamos pagar o evento 1016, que é o sustento pastoral, e nós vamos pagar o evento 1073, que é um adiantamento, né, do 13º pastoral. Como que é esse evento? Vou mostrar ele para vocês aqui, como ele está configurado, tá? É o evento 1073. Veja bem, o que ele vai fazer esse evento? Ele é um provento, né? A referência padrão dele é 12. Ele vai pegar o salário do mês, que é aquilo que a gente paga de prebenda, dividir por 12 e multiplicar por meio. Quer dizer que ele vai pagar metade da prebenda nesta competência. E ele já vai tributar o imposto de renda. É a única coisa, tá? Não tributa INSS. Aliás, tudo que a gente paga para o pastor não tributa nada, não tributa INSS, mas tributa imposto de renda. O outro, que é o padrão, que eu acho que quem já trabalha com o sistema está acostumado, é o sustento pastoral. Ele também tributa imposto de renda, mas ele pega o salário, divide por 30 e multiplica por 1. Então, o que ele vai fazer nesse caso aqui?
do nosso caso do ministro, ele vai pagar os 30 dias de prebenda. Como ele vai multiplicar por meio os 12avos que nós vamos colocar lá, ele vai pagar metade do sustento pastoral para esse pastor no mês de novembro, ok? Então nós vamos fechar essa folha, eu vou vir aqui em geração da folha, e vou deixar também o mesmo dia 30 do 11, tá? Para pagar dia 30 do 11. Lembrando que no caso do pastor, né, como não existe legislação sobre isso, você pode pagar o dia que você quiser. Se você pagar o dia 6 de dezembro junto com a folha, não tem problema. Vou deixar 30 do 11 aqui só para efeito de cálculo mesmo, tá? Vou mandar gerar, ele gerou para os dois. Se a gente vir aqui agora na folha normal do mês de novembro, a folha normal, ó, vai vir o da funcionária, que é seletista, veja que não mexe com o 13º dela aqui, porque a folha de 13º dela é outra. E para o nosso ministro, ele paga o sustento do mês e paga, embora a gente tenha colocado, eu deixei um valor fictício aqui, redondo, para a gente fazer a conta, embora nós tenhamos fornecido os 12avos, ele dividiu por meio, porque a gente mandou lá, e ele vai tributar esse valor para o imposto de renda. E aqui a gente vai mandar para o e-social dessa forma. Quando for gerar CFIP, só vai a funcionária, vai recolher o fundo de garantia dela, o INSS, como vocês já estão sabendo, a gente tem falado muito sobre isso. A parte de contribuição previdenciária vai gerar lá na DCTF-UE. Só para mostrar para vocês aqui como que a gente tem que mandar. Pessoal, aqui não muda nada, tá? A gente vai mandar a remuneração. Vamos pegar novembro aqui, vamos filtrar, vejam que para o ministro já sai o valor cheio, para a funcionária só a parte dela, só que como o sistema está preparado para isso, ele vai criar um outro demonstrativo que eu vou mostrar para vocês e vai também informar o fundo de, o 13º só para efeito de fundo de garantia, que eu falei que tributa na primeira parcela, né? Nós estamos enviando esse registro para o e-social como homologação, tá? Então não tem jeito de eu entrar lá e mostrar esse para vocês. Eu vou entrar e mostrar um outro, mas vai dar para você entender. Então mandamos o S1200, vamos lá buscar o protocolo dele, lembrando que nós estamos em modo de homologação, tá pessoal? Ó, homologação. Vamos lá buscar. E ele trouxe sucesso com advertência. Para os dois ele trouxe o número do recibo, tá? Para esse e para esse o número do recibo, quer dizer que está certo. Essa advertência é justamente porque ele não fez a validação cadastral do NIS, como eu tenho explicado para vocês. Nós estamos em um período de convivência entre as duas versões, né? A versão ESP 1.0 e a versão 2.5. Então na 2.5 e nem na 1, né? Ele não faz mais a validação cadastral do NIS. Legal, mandamos o S1200 e agora a gente vai mandar o S1210, que é o pagamento. Então eu vou colocar novembro aqui, vou mandar filtrar, aparecem os dois para mim, a funcionária e o ministro. Eu clico em gerar e enviar. Ele gerou já o arquivo, mandou para o ambiente do e-social. E nós vamos buscar o protocolo, dessa vez do evento 1210. Pessoal, estou fazendo aqui, embora seja homologação, nós estamos fazendo ao vivo, tá? Não testei, mas deu tudo certo, ó, deu sucesso para os dois. Tranquilo? E como é que a gente vai... Eu vou clicar aqui, eu vou fazer um acesso no e-social, portal... Não é esse que eu mandei, que eu mostrei para vocês, tá pessoal, que eu vou mostrar. Esse que eu mandei é em modo de homologação, ele não fica arquivado lá, não tem como a gente ver. Eu só vou mostrar para vocês como o e-social trata essa questão do 13º salário, de uma situação muito parecida, onde nós enviamos a folha, aqui ó, eu já vou pegar aqui, vou pegar o mês de novembro, vou pegar um trabalhador qualquer aqui da nossa lista, vou pegar esse. Vejam como é que o e-social, vou subir um pouquinho, como o e-social trata isso. A questão do salário, ó, é o primeiro demonstrativo. Cada demonstrativo ele vai dando um número. Então esse aqui é o salário desse trabalhador. Aí ele cria um outro aqui, ó, o demonstrativo 13, que é o 13º salário.
Aquilo que eu mostrei para vocês em modo de homologação, ele vai fazer da mesma forma. Para o funcionário, ele vai ter o demonstrativo 1 e vai ter os salários aqui, e vai ter o demonstrativo 13 e vai ter a parcela aqui, ó, a primeira parcela do 13º salário, vai mostrar aqui. Para o ministro, como ele não tem 13º legalmente, digamos assim, né, ele vai juntar tudo aqui no demonstrativo 1, inclusive para tributar a questão do imposto de renda. Lá no caso do ministro, a gente apenas tem que enviar o S1299 para fazer o encerramento da folha. Depois você já pode ir lá na DCTF Web, enviar o arquivo, tirar a guia para pagar a contribuição previdenciária. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que você tenha compreendido como isso funciona. Eu vou ficando por aqui e convido vocês para estar assistindo os nossos vídeos aí, acompanhando o nosso canal, que vai ter sempre bastante dicas importantes para você. Abraço, eu fico por aqui.